De volta com o Tribuna Livre, a gente sabe que o fenômeno Grécia assombrou o mundo, né? Quando se fala em Previdência, os olhos se voltam para a Grécia, né? E aí aqui tem alguma coisa a ver? Claro que tem, porque a gente tem Previdência, né? O governo federal agora está discutindo, debatendo todos os dias nos grandes canais de televisão, na mídia nacional, o assunto é Previdência. O Osmi, de forma bem colocou, doutora Márcia, a situação da Previdência no Acre. Qual é a realidade? Eu acho que a Previdência, é como você falou, no mundo, no Brasil, está sendo discutido isso porque é um assunto sério, é um assunto que remete mesmo a um grande esforço, acho que dos governos. A gente vê que quando a presidenta Dilma falava da idade mínima, havia muita revolta, inclusive dos partidos, e hoje o presidente que está dizendo a mesma coisa, fazendo inclusive uma proposta até mais radical de terminar a diferença entre homens e mulheres, ter só uma idade única. Aqui no Acre preocupa, é lógico, porque nós temos 12 mil servidores inativos e temos uma perspectiva aí de mais 3 mil se aposentarem até o final do ano. Deste ano? Deste ano. Porque são pessoas já que estão atingindo. Cada vez que se fala de uma reforma da Previdência, a primeira coisa que o servidor faz é logo fazer a contabilização do seu tempo para ver se aposenta logo. E a gente sabe que a idade que a pessoa se aposenta hoje, mesmo com a reforma feita recentemente, ainda é uma pessoa jovem, é produtiva. O Acre Previdência, ele tem provocado muito as discussões no governo e nós temos alguns mecanismos de receita do Acre Previdência que não são ainda os necessários para suportar isso ao longo do tempo, mas eles já existem, que é, por exemplo, os terrenos da Cidade do Povo, parte do valor pago vai para o Acre Previdência. Então, nós vamos entrar agora numa segunda fase do projeto que vai disponibilizar a venda dos terrenos. Primeiramente para o servidor público, mais uma leva de contribuinte, uma parte dessa receita vai para o Acre Previdência. Outros mecanismos nós estamos estudando ainda, não se tem claramente, porque nessas balança de despesa e o que você pode oferir de receita, hoje em dia é claro que a receita está sempre menor do que o tanto que eu vou ter de despesa. Mas aqui ainda nós temos uma situação administrável, ela não está como o estado de São Paulo, que só com o policial militar ele gasta 14 bilhões no ano com a Previdência. Então, assim, nossa situação não é como está nos outros estados. Somos um estado jovem, é certo também. Não é confortável, mas é razoável. É de responsabilidade e a gente tem à frente o professor Anchieta, que é a melhor pessoa que mais entende de Previdência hoje aqui. E ele está, exatamente, ele está o tempo todo nos colocando as propostas que possam gerar receita. E, claro, são discussões também que vão entrar em planos de cargo e salário. O que a gente vai em negociações, ter que escolher, né? Porque são sempre escolhas. O que vai com o ganho para a aposentadoria e o que não vai. Isso também são sempre debates que nós temos que ter a coragem e a responsabilidade de enfrentar. Secretário Márcio, mudou o governo, né? É provisório, mas está aí. Quais são as expectativas, por exemplo, do planejamento em relação à captação de recursos, né? Como é que o governador tem trabalhado diante desse quadro? A gente sabe que foi desde 2011 que o governo trabalhou, conseguiu, e há expectativa da vinda de mais recursos ou não? Está travado aí por conta da mudança política? O governo tem que se reinventar, né? Então, num cenário desse, eu diria para você que nós temos a condição hoje de olhar para dentro de nós e trabalharmos com a carteira de investimento que hoje o Acre possui. Isso daria para o governador fazer os seus principais investimentos. Quando eu olho o governo federal e vejo cogitar na televisão o fechamento do Ministério da Cultura e vejo o nosso governo, né, trabalhar para reformar todos os nossos espaços de cultura, que é a nossa identidade, construir, por exemplo, um museu, que é o nosso museu, que vai marcar a identidade da nossa gente, né? Isso é uma coisa revolucionária. Nós estamos falando de um museu de alta tecnologia, né, com meios
digitais, virtuais, dando sensações, trazendo o que tem de melhor nessa área. Então, eu olho e vejo que é um governo que se reinventa, que busca alternativas. Então, esses recursos todos, eles estão dentro da nossa plataforma de investimento. Como a Márcia bem colocou hoje, nós estamos impactados com o custeio, mas a equipe econômica está debruçada nisso para buscar soluções, honrando com os nossos compromissos. Esses recursos são específicos, né? É para investimento, projeto, nada a ver com custeio, né? Custeio é basicamente a transferência da União, né? Mas aproveitando tua deixa aí, você fez uma crítica ao fechamento do Ministério da Cultura. O Brasil chegou a um ponto que vai ter que fechar muito o Ministério mesmo. Eu não vou discutir essa questão pontual. Não se fechou-se o Ministério da Cultura, criou-se uma Secretaria de Cultura. Eu não sei por que vocês têm essa visão de achar que só o Ministério resolve, com o gigantismo que ele representa. Aqui no Estado mesmo, você não acha que está num momento de se fechar algumas secretarias, ou não é fechar, departamentalizar essas secretarias, cumprindo o mesmo papel, sem o gigantismo de ter chefe de gabinete, assessor para isso, assessor para aquilo. Eu acho que é uma medida eficaz, produtiva e que ajuda o governo. Você não diminui nada das ações, mas, no entanto, você diminui custo. Em tese, Osmir. Porque se você hoje, eu acho que a máquina pública do Estado, ela é enxuta. Embora sempre se tenha Quantos secretários tem? 27. 27 secretários. Você acha muito pouco? Para um Estado que está com um nível de desenvolvimento, e se a gente pensar no nosso desafio transfronteiriço, não é que seja pouco. Eu acho que é necessário os desafios que nós temos aqui no Acre. O Acre é um estado que não tem pedra, não tem cimento, não tem nada, e, no entanto, tem tem mais de 2.000 quilômetros de malha federal, de malha rodoviária. Só essa BR é sempre um grande desafio. Nós temos uma biodiversidade riquíssima, nós temos muita gente no interior da floresta que precisa ser alcançadas, milhares de estradas vicinais para darem conta. Então, assim, eu acho que nós temos um desafio muito grande, que não é necessariamente a reunião de secretarias que você vai diminuir o teu custeio, porque você não vai. Você tem servidores, você tem as ações que precisam ser feitas. Então, para falar de redução de custo, de uma forma como eu vejo o debate hoje no governo federal de Estado mínimo... Que não seja simbólica. Estado mínimo, você tem que diminuir pessoas, não tem outro jeito. Isso sim você faz uma redução de custeio. O que eu acho é que hoje em dia nós temos que buscar eficiência. E quando a gente fez um comitê de eficiência, é porque você tem hoje tecnologia que te permite fazer processos mais racionais, e que, se eu consigo diminuir o tanto de combustível que eu gasto, às vezes em viagem desnecessária, o tanto de papel que eu consumo, porque eu imprimo várias vezes antes de imprimir o definitivo, o tanto de andar que você tem, às vezes, para tomar uma decisão, porque vai para um para ele bater um carimbo, vai para o outro para ele... Se você olhar os processos que essas secretarias, que essa ação pública faz, com inteligência, ganhando eficiência, você consegue reduzir muito o custeio sem necessariamente diminuir a ação que o Estado tem que fazer. Doutor Márcio. Tudo bem, depois que o Narciso pergunta dele, eu vou questionar isso aí. Por exemplo, na área de agricultura, nós temos quase 3 secretarias para cuidar da agricultura. Mas tudo bem. Você vê que nós estamos aqui abundantemente com Márcio e Márcia, né? Márcio e Márcia. Bom, doutor Márcio e doutora Márcia. O regime presidencialista do governo é carregado de maldade, de perversidade, de ineficiência. Por isso que eu sou, por natureza, parlamentarista. E um dos males do regime presidencialista é porque só quem sabe governar está na oposição. Se você perguntar a solução do Acre, pergunta a qualquer oposicionista que ele tenha a receita. Só que ele não tem o poder, né? Aí quando você está no poder, não tem as condições. Isso, é verdade.
Porque Aí não tem varinha mágica. Não né? tem. É. Não tem mágica, não. Aí, quem está na oposição fica torcendo para o governo dar errado. É uma forma de chegar, de tomar o poder. E isso é apartidariamente, não é de partido A contra partido B, não, é tradicionalmente. Eu tenho aqui um Todos os exemplo, partidos. que o desastre da previdência social neste país, e nós trouxemos aqui o evangelista, que eu concordo em gênero mundial, que é a maior autoridade em conhecimento em previdência, não há, é ele, Zé Anchieta. e o Zé Silva, e o Zé Zé dos Santos. Zé dos De Santos. Santos, é a história. É muito bom, ambos. A previdência social é um exemplo pronto e acabado da torcida da oposição para não querer consertar a previdência social. Hoje a Cristina Lobo, no Bom Dia Brasil, faz um comentário que para mim foi o mais emblemático do mundo. Michel Temer era presidente da Câmara e foi aprovado esse projeto que está se comentando hoje, que a Dilma quis aprovar, o PSDB não deixou aprovar. Travou. Agora, o Temer vai querer aprovar, possivelmente o PSDB não vai, o PT não vai querer. O tal da idade mínima. Agora é idade única. E Porque a nesta, idade mínima já existe hoje. e nesta Vamos colocar. Márcio, unificar, né? olha que coisa, que ironia do destino. Na votação da idade mínima, faltou um voto para ser aprovado. O voto, sabe de quem foi? Foi do Candi, o autor da proposta. Que era favorável, que era para votar sim, Votou errado. votou errado. Ele pediu para retificar o voto, Temer não deixou. Aí vem se arrastando. E eu tenho um gráfico, doutor Márcio, que eu posso até lhe passar, eu acho que você deve ter, dos últimos 15 anos, da forma como vem crescendo o déficit da Previdência Social no Brasil. Começou de 20 bilhões, 30, 40, 50, o deste ano é 126 bilhões, e o ano que vem 150 bilhões. 150. Então, e o assunto está posto. Há um cálculo que o sistema previdenciário no Brasil deve mais de R$1,5 trilhão de reais, somando as previdências dos estados, dos municípios, etc. Então, isso decorre de uma coisa que no Brasil tornou-se sacrossanto se chamar direito adquirido de uma coisa sagrada. Direito adquirido é para um determinado momento. A Previdência Social, quando instituiu a aposentadoria com 55 anos de idade, quando ela foi criada, a perspectiva de vida no Brasil era 52 anos. Tá certo, doutora Márcia? Hoje, a perspectiva de vida é 79 e mantém a aposentadoria de 50 anos para mulher, 75 para homem. A média, né? Mas 58 agora anos. tá- Mas, se só fazer um parênteses aí. Nunca. Senão, Ou nós revemos esses conceitos, ou a barriga demográfica, porque nós não temos mais uma pirâmide demográfica no Brasil. Nós temos uma barriga demográfica. E essa barriga só tende a crescer e cada vez mais o problema da Previdência vai se aprofundar. Vou deixar o Osmir falar um pouco. Não, mas ia deixar. É só o seguinte, um ligeiro comentário. Em toda vez que se aprova... Eu tenho uma pergunta reforma para fazer aqui na da área política. Previdência, há uma regra de transição. Isso. Uma regra de, até para... Não para o direito adquirido que não há. Há a expectativa de direito. O direito adquirido, Narciso, só para quem já atingiu o seu direito de tempo de serviço e idade, aí é um direito adquirido, se aposenta. Mas quem não tem, tem expectativa de direito e, como tal, vai ter que entrar na regra de transição se for criada. Não é isso, doutor? Tem que ser criada, né? Sim. Para você evitar exatamente a judicialização. Acho que esse é o tema que está no momento. E a gente precisa, talvez, encarar sem tantas paixões partidárias, embora eu acho que esse momento, por quem está no poder hoje, não vai ser legítimo ser tratado, exatamente por toda a oposição que foi feita, mas, sem dúvida nenhuma, é um tema que tem que ser pensado, sopesado e discutido agora aqui, no âmbito do Estado. Isso. Porque nós temos ainda muitos acertos
nos planos de carreiras que foram feitos, no que a gente quer para esse Estado. Se a gente imaginar que só de 2011, só na gestão do governador Tião Viana, para cá, nós efetivamos, por meio de concurso público, 5 mil servidores, basicamente nas áreas de segurança, saúde e educação. Saúde, educação e segurança são áreas que têm aposentadorias especiais, não dado pelo Estado do Acre, mas pelo governo federal. Então, tem também um sistema que ele desequilibra, porque é lógico que é correto você pensar que um policial, 30 anos e até 75 anos de idade, com 30 de serviço, ou 35 e 75 de idade, ele não vai estar mais no vigor. Então, você também tem que pensar formas desse policial se manter numa ativa de policial, de combatente ou de investigador no momento da plenitude do vigor físico dele, mas depois essa carreira ir modificando para que ele possa contribuir sem necessariamente estar. Então, são discussões que a gente precisa rever mesmo. Doutora Márcia, sobre o relacionamento do governo do Acre com o governo Temer, como é que vai se dar? Eu imagino que da depois forma... do intervalo, depois do intervalo, tá? A gente volta já.